Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o corpo humano. Na última aula a gente viu sobre as células, imunitárias. Hoje a gente vai ver especificamente imunidade, tá? Aqui na página 161. Seguinte, imunidade, o termo imunidade vem do latim, tá? Da palavra immunis, que significa livre, Ou seja, a função do sistema imunitário, então, da nossa imunidade é deixar a gente livre do que de doença, tá? Só que, nem sempre ele consegue, tá? Então, assim, antes dos patógenos, o que é patógeno? Patógeno é qualquer organismo que causa uma doença na gente. Pode ser micro-organismo, como por exemplo bactéria, vírus, um fungo, um protozoário, ou pode ser um organismo que não seja micro, como por exemplo um verme, tá? Tudo que vai causar doença pra gente é um patógeno, certo? O sistema imunitário, então, ele tenta eliminar esse patógeno do nosso corpo. Às vezes ele consegue, às vezes não. Então, quando ele não consegue, ou a gente entra ali com medicamentos, ou cirurgia, depende do caso, ou às vezes não tem muito o que fazer, Enfim, a gente vai ver detalhes. Pessoal, a imunidade nossa, ela é dada, existe ela graças a 3 componentes: a proteínas, que são chamadas anticorpos, as células e alguns órgãos, tá? Por exemplo, existem órgãos que produzem nossas células de defesa, que são há 2 lugares, aí o timo, que é um órgão que produz células de defesa, produz leucócitos, e outro órgão que produz, na verdade, mais especificamente linfócito T, mas é um tipo de leucócito, é uma célula branca. E medula óssea vermelha, que é no interior de alguns ossos, que a gente já falou várias vezes isso, principalmente no interior desse osso aqui, que é o osso externo, tá bom? É lógico, não só o externo produz, mas é o que a gente mais dá de exemplo aí, que é um dos principais. Então a medula óssea vermelha vai produzir os leucócitos em geral. Não só leucócitos, ela produz também massa, plaqueta e tal. Mas como a gente está falando de imunologia, sistema imunológico, então vamos aí falar dos leucócitos, certo? Então, tem as células de defesa, que são os glóbulos brancos, tem as proteínas de defesa, que são os anticorpos, e tem os órgãos de defesa, que eu acabei de falar, os órgãos primários, que são aqueles que produzem células brancas, e tem também os órgãos secundários, que são aqueles que vão filtrar, vão reagir, vão atuar realmente ali na imunidade, tá? Ajudando ali, porque ele vai ser um acúmulo de células brancas, por exemplo, de leucócitos. Então, quais órgãos são esses? Por exemplo, o apêndice vermiforme, que eu tirei já, que eu mostrei para vocês aquela cicatriz, O apêndice vermiforme, ele tem uma função no corpo, ele tem células imunitárias, células do sistema imunológico. Ah, mas você tirou o apêndice, você vai morrer? Não, eu vivo normal. Tá? Eu tenho outras estruturas no meu corpo que compensam o apêndice, mas é lógico, o apêndice ele funciona bonitinho, ele tem uma função, tá? Para o sistema imunológico. As tonsilas palatinas, pessoal, tonsila palatina é o que a gente vulgarmente chama de amígdala, tá? Tem gente que faz cirurgia para tirar essas tonsilas palatinas quando a pessoa tem uma infecção de garganta recorrente ali, A amígdala inflama muito fácil, mas na verdade o nome amígdala não é muito correto, tá? O certo é tonsila palatina, certo? Temos também o baço aqui do lado esquerdo, tá? Que ele filtra a linfa, destrói massas velhas, então também é um órgão ali da imunidade. Então, a gente tem vários órgãos, várias estruturas corporais, que fazem parte da imunidade, ok? Do sistema imunológico. Seguinte, quando a gente vai estudar os grupos específicos de células do sistema imunológico, a gente chama tudo genericamente de glóbulos brancos, ou então leucócitos. Só que aí a gente tem vários tipos, tá? A gente tem os leucócitos da defesa primária, aquela resposta mais rápida e mais simples, uma coisa mais primitiva do nosso corpo. Por exemplo, entra um vírus, aí o leucócito vai lá e engloba aquele vírus, mata aquele vírus, digere aquele vírus e mata. E tem aquelas respostas mais específicas, que é a produção de anticorpo, etc. Então, a gente fala genericamente todas essas células que a gente chama de leucócito, ou então glóbulo branco. Aí tem os específicos. Então tem o eosinófilo, o basófilo, o monócito, o macrófago, o neutrófilo, o linfócito B, linfócito T. Tem que saber tudo? Ah, gente, tudo não precisa, mas o máximo que vocês conseguirem saber é melhor, tá? Tudo isso a gente chama genericamente de leucócito ou glóbulo branco. Vamos começar pelos linfócitos, que são mais complexos.
A gente tem duas linhagens de linfócitos, o T e o B. O linfócito T tem duas funções muito importantes. Primeiro, ele vai destruir células possivelmente infectadas. Então, por exemplo, tem uma célula branca lá no leucócito que está infectada com um vírus. Ele vai lá e destrói esse leucócito, célula do nosso próprio corpo, para eliminar o vírus junto. Tá? Ou a gente tem alguma célula que está anormal, é um câncer, por exemplo. É uma célula que começou a virar um câncer, uma célula que está anormal, ele vai lá e destrói aquela célula. Tá? Outra coisa que o linfócito T faz é avisar, né? Ele manda um sinal químico para o linfócito B para produzir anticorpo. Quem produz anticorpo é o linfócito B, tá? Que vai produzir aquelas proteínas, né? Que vai reagir com os agentes invasores, tá? Quem avisa, né, a resposta imunitária é o linfócito T, que avisa para o B, né? Para o B produzir anticorpo, por exemplo. Então, o que acontece? Existe um vírus chamado vírus HIV que ele entra e mata justamente o linfócito T. Ou seja, se ele matasse os linfócitos T, você pode ter todos os outros lá no seu corpo, mas eles não vão receber um sinal para agir. Então, por exemplo, seus linfócitos T foram destruídos, aí você pegou uma infecção bacteriana por tuberculose. Quem que vai avisar o linfócito B para produzir anticorpo para matar a bactéria da tuberculose? Ninguém, porque ele morreu, não tem mais linfócito T. E aí acontece o que com você? Você morre de tuberculose, seu corpo não reage. Tá? Então o vírus HIV ele é chamado de vírus da imunodeficiência adquirida. Por quê? O sistema imunológico vai ficando fraco. É lógico, hoje em dia a gente tem medicamentos para controlar isso, né? Para destruir esse vírus e tal, né? Mas não tem cura, né? Então, depois de um tempo, assim, que o remédio não faz mais efeito e tal, aí começa a ficar meio complicado o negócio. A pessoa acaba morrendo não por causa do vírus em si. Tá? O vírus não mata o corpo, ele mata só aquela célula específica, aquela linfócito T. Só que é justamente a célula que avisa o sistema imunológico que tem que agir quando entra o invasor. Então, pessoal, por mais que a gente tenha barreiras físicas como a pele, né, as mucosas, a gente tem, né, secreção, tipo suor, as lágrimas, a gente tem a saliva, a gente tem várias barreiras físicas para o patógeno, né, para o agente patogênico não entrar no nosso corpo. Mas é inevitável, ele entra pelas vias respiratórias, tá? Pelo sistema digestório, ele vai entrar, não tem como. A gente convive com vírus, bactérias e fungos todos os dias, tá? Só que a gente não fica doente toda hora, porque nosso sistema imunológico está ali, né, nos ajudando, tá? Combatendo essas infecções. É lógico, quando a infecção acaba sendo muito alta, ou quando o seu sistema imunológico acaba estando mais fraco, você acaba realmente ficando doente, tá bom? Então, lembra que eu falei que o linfócito T ataca, por exemplo, célula cancerígena? Então, se a imunidade nossa está baixa, a chance de eu ter um câncer também aumenta. Por isso que tem muitos casos de pessoas ali deprimidas, né, tristes, tal, que a imunidade é baixa e a pessoa acaba desenvolvendo um câncer. Tá? É lógico, não é só essa a causa do câncer, né, gente? Vocês sabem que não. Mas é uma delas. Quando o sistema imunológico está ali baixo, né? Porque a pessoa de repente está ou não se alimenta direito, ou porque ela está triste, tá? Que isso também interfere no sistema imunológico, acaba tendo uma chance maior de ter um câncer, por exemplo. Tá bom? Então o linfócito B ele vai produzir anticorpo, o linfócito T ele vai destruir célula infectada e também avisar o B para produzir anticorpo, certo? O B, pessoal, aqui na apostila não está falando, mas já vou adiantar, o B ele também pode se transformar em linfócito B de memória. O que é linfócito B de memória? Tem algumas doenças que você pega uma vez só na vida, tá? Por quê? Você cria uma memória imunológica. Por exemplo, você pegou catapora, você desenvolveu a doença, tá? Depois de uns 15 dias que você está com a doença, seu corpo já está com, né, uma produção ali legal de anticorpos para combater esse vírus. Geralmente o corpo ganha essa batalha, tá? Dificilmente morre por catapora. É lógico, pode morrer, mas é muito raro. Beleza, aí o corpo combateu a catapora. O que acontece? Se você entrar em contato com o vírus novamente da catapora, o seu corpo não vai demorar 15 dias para produzir anticorpo, porque os linfócitos B de memória ficam lá guardadinhos e assim que o vírus entra, em poucas horas eles já produzem um monte de anticorpo. Ou seja, antes do vírus causar os efeitos dele, que são os sintomas da catapora, né, febre, os pontinhos vermelhos, tal, enfim, antes dele causar os efeitos, o nosso corpo já combateu rapidamente. Então o linfócito B ele produz anticorpo e ele pode ser também um linfócito B de memória, certo? Aí depois tem alguns outros leucócitos mais ali gerais, né? Que é a imunidade ali inata, uma coisa mais primitiva, que aí entrou o invasor você já vai atacar. São vários, ó, neutrófilo, eosinófilo, monócito, basófilo, beleza.
Neutrófilo geralmente é o leucócito primeiro que ataca e vai fagocitar um agente patogênico. O que é fagocitar? É quando a célula engloba, ela meio que come ali aquele agente patogênico, né? O vírus, a bactéria, que seja. E aí ele digere. Digerindo, ele vai destruir esse ser vivo, tá? O monócito, pessoal, ele geralmente aparece quando você está com uma infecção bacteriana em grande quantidade. Né? Você tem lógico, você tem todas essas células no corpo, tá? Mas quando você tem muito monócito, é quando você está com uma infecção bacteriana. Então, se pegar um exame de sangue e ela tiver uma monocitose, é isso. Qual a diferença de monócito e macrófago? É a mesma coisa, só que o monócito está circulando no sangue e o macrófago é quando o monócito sai do sangue e vai para o tecido, tá? Né? Para derme, para tecido, para hipoderme, né? Aquela parte de gordura, enfim, quando o monócito sai do sangue, da corrente sanguínea e vai para um tecido, né? Para outro tecido, ele muda de nome, né? O macrófago, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Eles também lá englobam uma bactériazinha, um vírus lá para manutenção, né? Para impedir que ele cause doença. O eosinófilo e o basófilo, eles são anticorpos não, gente, são células, tá? São leucócitos que combatem geralmente alergias, reações, né? Geralmente ele dá uma resposta de reação alérgica, tá? Então, por exemplo, se você está com alergia a alguma coisa, quando você vai fazer o exame de sangue bem no momento ali, né, no dia que você está com alergia, provavelmente o número de eosinófilo e basófilo vai estar alto, tá? Outra coisa que desencadeia o número alto de eosinófilo é quando você está com algum parasita, tipo algum verme no intestino, tá? Que acaba causando ali uma reação também de um corpo estranho no seu intestino, né? Uma reação ali também de irritação, de uma alergia, e também aumenta o número de eosinófilo, tá bom? Então, neutrófilo, eosinófilo, monócito, basófilo são leucócitos que tentam, né, combater ali o parasita de uma forma inicial, tá? O neutrófilo e o macrófago, ou monócito, eles englobam, eles fazem uma fagocitose, eles englobam aquele agente patogênico, possível agente patogênico. Só lembrando dos termos antígeno e anticorpo, eu falei muito aqui anticorpo. Quem produz anticorpo, que é aquela proteína que vai neutralizar o agente patogênico, por exemplo, ou a toxina do agente patogênico, são os linfócitos B. Ele vai neutralizar o quê? Tudo que ele vai tentar neutralizar a gente chama de antígeno. Então, uma bactéria, a gente pode falar que a proteína de uma bactéria a gente pode chamar de antígeno, tá? Uma substância, por exemplo, uma cobra te picou, entrou um veneno de cobra no seu corpo. A gente vai produzir anticorpos contra aquele veneno, só que às vezes não dá tempo, né? Porque demora dias para produzir anticorpo. Até produzir, às vezes a pessoa já morreu, né? Se a cobra for muito venenosa. Mas se ela não for tão venenosa, né? O veneno não for tão forte, você consegue combater aquilo, né? E aí esse veneno vai ser um antígeno, certo? Tudo que o anticorpo, que é a proteína que nós produzimos, tenta combater, ela recebe o nome de antígeno, certo? Pessoal, por enquanto é isso, tá? A gente viu aqui a página 163, mas 161, 61, 62 e 63. Aqui tem um artigo falando sobre H1N1, tá? Quem quiser ler é bem bacana, dá para entender bem, tá? Falando sobre a gripe H1N1, que foi o surto lá que teve no mundo, né, em 2009, 2010. E aqui no quadrinho Grupo Temático, ele estava comentando sobre doenças que os portugueses, não só portugueses, os europeus no geral, né? É que primeiro os portugueses, mas os europeus no geral, trouxeram para os indígenas aqui no Brasil. Porque aqui eles não tinham entrado em contato com o vírus da gripe, da sarampo, da catapora, né? Dessas doenças. Então, quando os europeus vieram para cá e transmitiram essas doenças para eles, nossa senhora, dizimou a população, né, indígena também. Não foi só morte por causa do combate, né, mas também morte por doenças trazidas pelos europeus, que lá já estavam acostumados com essas doenças, então muitas pessoas já estavam imunes a algum tipo de gripe, tá, algum tipo de vírus específico, e aqui não, né? Eles nunca tinham entrado em contato com esses vírus, então entrava e acabava morrendo mesmo, tá bom? Pessoal, eu sei que é muito nome, tá, meio específico o negócio, mas enfim, tentem guardar aí a diferença de linfócito T e linfócito B, tá? Tenta guardar pelo menos algumas características específicas de alguns outros leucócitos, né? Tipo, para que serve o eosinófilo, o neutrófilo, qual a diferença de monócito e macrófago, tá? O nome antígeno e anticorpo também tenta sempre associar isso, tá? E também os órgãos, né? Do sistema imunitário que eu comentei, né? Timo, baço, as tonsilas palatinas, o apêndice, tá bom? Enfim, não é muito difícil. E é bem interessante essa matéria e tem muito a ver agora com o que a gente está vivendo, né? Beleza, pessoal? Bons estudos. Na próxima aula a gente vê um videozinho sobre imunidade que é bem bacana, tá? Um vídeo de animação, bem legal. Até mais!